Fala aí, pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Psicologia Financeira. Esse livro foi um dos mais legais que eu li nesse ano de 2023. Ele traz bastantes lições aí para você que quer aprender a lidar melhor com o dinheiro, entender um pouco toda a psicologia que existe aí por trás das pessoas bem-sucedidas. E ele é um livro de fácil entendimento, ele tem um linguajar bem simples e você não precisa conhecer sobre o mercado financeiro nem ter conhecimentos muito avançados para conseguir ler esse livro. Ele é bem tranquilo mesmo e eu vou compartilhar algumas lições aí que eu achei bem interessante com vocês. Se você está nesse canal aqui pela primeira vez, bem-vindo ao Investidor Consciente. Nesse canal eu falo sobre educação financeira e investimentos, compartilhando aí a minha experiência como investidor. Eu tenho inclusive uma carteira aberta onde eu faço todos os meus investimentos, mostrando as minhas estratégias aí para vocês. E hoje eu gostaria de fazer um vídeo um pouco diferente, que é falando sobre uma leitura que me agregou bastante nesse ano de 2023, que é esse livro aqui do Morgan Housel, A Psicologia Financeira. Esse livro está sendo muito vendido lá na Amazon, vários influenciadores de finanças estão indicando ele, e eu acabei pesquisando um pouco mais, me interessei e comprei, e realmente é um livro que vale um vídeo, porque ele traz muitos ensinamentos legais. Mas antes da gente começar a falar aqui quais são esses ensinamentos, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Eu trago vídeo toda semana, e aí fazendo isso você contribui com o nosso conteúdo e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo aí para mais pessoas. E dito isso, vamos aí para nossa primeira lição, que tá bem legal. E o autor já começa contando uma história bem interessante de um cara, um americano chamado Ronald James, que ele trabalhou durante 25 anos num posto de gasolina, depois de 17 anos como zelador. Ele foi o primeiro cara da família dele a ter o ensino médio completo, e quando ele faleceu, descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares em sua conta. E o mais interessante é que ele nunca teve nenhum trabalho que pagasse muito, ele não teve nenhum tipo de herança, ele não recebeu nenhum tipo de herança. E como ele conseguiu acumular todo esse dinheiro? Quando foram ver, ele tinha uma carteira de investimentos, onde ele começou a investir muito cedo e com regularidade, e também eles perceberam um padrão nessa carteira de investimento, que ele sempre buscou investir em ações que eram chamadas de blue chip. E essa nomenclatura aí, blue chips, ela vem da onde? Ela teve origem no poker, porque no poker existem várias fichas, só que as azuis, elas são as fichas que mais valem. Então eles fazem referência às empresas mais valiosas e que têm a maior cotação do mercado com esse nome. Eles utilizam essa nomenclatura blue chips. E na carteira do Ronald foi encontrado muitas dessas empresas, como Coca-Cola, Pepsi, Microsoft, empresas que já são muito estabelecidas e já têm um tamanho de mercado muito grande. E a história do Ronald, ela nos ensina bastante sobre o comportamento de, mesmo com um emprego simples, que às vezes você não ganha muito, você consegue sim, ali com bastante perseverança, investindo todos os meses ao longo dos anos, alcançar um valor assim muito interessante, porque era um valor que ele já poderia ficar tranquilo, descansar, é um valor que ia garantir a independência financeira dele. Pena que ele veio a falecer, mas ele trouxe uma lição muito interessante, que é, mesmo pessoas simples investindo ali ano após ano com regularidade, conseguem atingir um resultado espetacular. Uma outra mentalidade que esse livro faz a gente pensar é sobre economia. E como assim sobre economia? Sobre o padrão de vida que a gente leva. É muito comum, no começo da nossa carreira, a gente começa ganhando pouco e muitas vezes a gente acaba gastando tudo aquilo que a gente ganha, porque a gente realmente tem um salário mínimo e às vezes o salário mínimo ele é suficiente para comprar o básico. Só que o que acaba acontecendo não só nos Estados Unidos, como aqui na população brasileira? Muitas vezes você recebe um aumento e assim que você recebe um aumento, você também aumenta o seu custo de vida. Como assim? Um exemplo, você está lá trabalhando e recebendo salário mínimo. A partir do momento que às vezes você é efetivado e ganha 2 salários mínimos, você já começa a querer se dar alguns luxos. Ou seja, você começa a querer ter um celular melhor, você começa a ter um carro melhor, ou se não tinha carro, comprar um carro e entrar num financiamento. Às vezes você mora numa casa que ela é o suficiente para você, mas você quer uma casa maior, com mais cômodos. Então é muito natural que conforme a gente vá melhorando o nosso salário, os nossos ganhos, a gente também vai aumentando o nosso consumo diário, o nosso consumo mensal. Mas se tem uma lição que o autor passa nesse livro,
é que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que sim progredir e ir ganhando cada vez mais, mas tentar manter o pé no chão e tentar manter os nossos gastos naquele nível para a gente conseguir poupar mais. E eu vou dar um exemplo aqui bem simples para que vocês entendam essa lógica. Digamos que vocês têm uma meta de poupar aí 25% do salário. 25% de um salário de 3 mil reais seria 750. Ou seja, todo mês você vai lá e separa 750 reais para os seus investimentos. Vai te sobrar 2.250 reais. Esses 2.250 você pode gastar da forma que você quiser. Você vai pagar todos os seus custos, se você paga aluguel, você vai pagar a prestação do carro, a sua comida, vai pagar a escola dos seus filhos, mas esse valor vai estar definido que você vai poder gastar da forma que você quiser. Digamos que daqui a um ano você tenha um aumento de salário e você começa a ganhar 4 mil reais. Se você manter essa regra de poupar 25%, agora você vai ter R$1.000 para investir. Ou seja, você aumentou o seu salário e com isso você também aumentou o seu investimento. Então vai te sobrar 3 mil reais. Olha como que isso é natural. Você aumentou os seus investimentos e ao mesmo tempo você aumentou o valor que você pode gastar mensalmente. Mais um exemplo, se você aumenta o seu salário para 5 mil, e você tira 25% disso para investimento, você vai tirar 1.250. Você teve mais um aumento aí de R$250 nos seus investimentos e ainda vai te sobrar R$3.750 para gastar mensalmente. Isso seria o quê? Seria algo saudável. Você está aumentando a sua renda e você está aumentando os seus investimentos, assim como você aumenta os seus gastos. Existe um equilíbrio, mas o que acontece na maioria dos casos é, às vezes o cara ele começa a ganhar esses 5 mil reais e ele deixa de poupar os 25% e ele começa a gastar mais. E às vezes quando você vai ver, ele consegue gastar os 5 mil reais e até mesmo mais que isso, porque ele vai entrar em parcela de celular cara, ele vai entrar em financiamento de casa, em financiamento de carro. Então o autor ele traz essa ideia, você tem que ganhar mais, mas conforme você ganha mais, você poupa mais e você tenta manter uma base de gastos ali, porque se antes você conseguia viver com 3 mil, por que você não consegue viver a partir de então? É tudo uma questão de adaptação, você tem que treinar o seu cérebro para continuar mantendo aquele padrão de vida que com isso você vai conseguir economizar muito mais. A terceira lição que eu achei bem interessante que eu separei aqui para vocês é quando o autor ele pega o exemplo de um jogador de beisebol. Existem dois jogadores na verdade nesse time. O primeiro ele ganha 500 mil dólares por mês. Então no final aí de 12 meses ele vai ter ganhado 6 milhões. É uma quantia muito boa, ele já pode ser considerado um milionário. Só que esse jogador se pega pensando no astro do time que ganha 430 milhões de dólares por ano. Ou seja, ambos os jogadores, eles são milionários, só que muitas vezes essa pessoa que está no mesmo ambiente e vê outra ganhando mais, acaba às vezes ficando com inveja e com isso acaba cometendo alguns erros na sua própria vida. Como seriam esses tipos de erro? Às vezes você quer viver o mesmo estilo de vida do cara que ganha 430 milhões por ano, porque você está no mesmo ambiente, você tem a mesma profissão, mas você ainda não tem o mesmo ganho que ele. Então eu achei isso bem interessante. Mostra que cada um tem que respeitar a sua jornada. Então não é porque você está inserido num ambiente, às vezes fazendo a mesma coisa que aquela pessoa, você tem que olhar se você está sendo pago o suficiente. No caso do exemplo do autor, o jogador já era milionário, ele já tinha um valor muito bom, mas ele não estava satisfeito porque ele sempre estava olhando para aquelas pessoas que ganhavam mais. Então tem essa sacada também de você saber o que é suficiente para você. Essa foi uma lição aí bem interessante. E a nossa quarta lição, ela fala justamente sobre saber quando é suficiente. E isso é algo que fala um pouco aqui no livro, mas eu quis trazer até um exemplo aqui do Brasil para vocês, que é o caso do ex-jogador do Palmeiras, o Scarpa, onde ele foi envolvido aí num tipo de investimento e ele perdeu 6 milhões de reais. E como que foi esse sistema? Prometeram para ele o quê? Prometeram para ele 5% de retorno mensal. Quem já investe, quem conhece o mínimo de investimento sabe que esse é um retorno muito grande. E para pensar, jogador de futebol geralmente já tem salários muito bons. Então o Scarpa ele já era milionário, ele já tinha uma qualidade de vida, mas às vezes faltava para ele isso, saber o quanto era suficiente. Então ele queria ganhar muito mais. E às vezes você acaba ficando cego quando você quer mais e mais e não olha onde você está entrando. Então você não observa os riscos. Ele não precisava fazer esse tipo de investimento para ter um bom retorno. Com 6 milhões de reais ele podia muito bem fazer vários tipos de aplicação e ter um retorno legal. Mas é aquilo, quando você não sabe o que é suficiente, você acaba indo buscar mais e mais
e às vezes você pode acabar se dando mal, como aconteceu no caso dele. E é até chato falar isso, mas a nossa última lição, por que chato? Porque nesse livro tem muitas e muitas lições legais, pessoal. Eu queria falar todas, mas esse vídeo ficaria enorme, não dá. Por isso que eu até indico que, se você gostou mais ou menos do que eu expliquei sobre esse livro, eu vou deixar até o link dele aqui na descrição, então se você quiser adquirir ele, acho que ele não custa nem R$40 lá na Amazon, se eu não me engano estava por R$33, ele é bem baratinho. É um livro aí que ele não é muito grande também, ele tem lá suas 300 páginas, mas é um livro que vocês vão ver, vai agregar muito, ele é muito legal mesmo. E para fechar com chave de ouro, a última lição que eu separei para vocês é falando sobre os juros compostos. E para falar sobre juros compostos, o autor ele utiliza ninguém mais, ninguém menos do que Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Se você não conhece o Warren Buffett, já dá um Google aí que com certeza a história dele vai te inspirar a cada vez pensar mais no longo prazo. E vamos lá explicar o que ele fala sobre Warren Buffett. O autor comenta que o patrimônio do Warren era de 84,5 bilhões de dólares. Desse total, 84,2 foram ganhos depois dele completar 50 anos e 81,5 bilhões vieram na casa dos 60, quando ele já se tornou elegível à aposentadoria. Então olha o exemplo, pessoal, ele não se tornou um dos maiores investidores de todos os tempos da noite para o dia. Pelo contrário, foi depois de muito tempo, a grande parte do patrimônio dele veio depois dos 50 anos. E você aí com 18 anos de idade querendo ficar rico aí até os 20, achando que investimento é desse jeito. Tem que ter paciência, e uma das coisas que fez com que o Warren Buffett se tornasse quem ele é hoje foi o efeito dos juros compostos, que para quem não sabe, juros compostos é quando o seu dinheiro rentabiliza no mês e no mês seguinte você vai ter uma rentabilidade em cima não só do valor investido inicialmente, mas também da rentabilidade do ano anterior. Então vai se tornando essa bola de neve onde o seu rendimento vai gerando em cima do mês passado, em cima do mês, e rendimento sobre rendimento sobre rendimento, e quando você vai ver, os juros compostos eles fazem um trabalho multiplicador muito legal no seu capital. Então o autor tenta explicar a importância disso. Isso aconteceu com o Warren Buffett, isso aconteceu com o Ronald, que foi o cara que eu dei o exemplo lá no começo do vídeo, e isso também pode acontecer com você. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um livro aí que, se fosse para dar nota de 0 a 10, eu daria 10, um livro muito bom, muito simples. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Se gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tem vídeo toda semana. Esse ano é um ano que eu peguei muitos livros aí para ler, e eu vou, sempre que eu for terminando aí, trazendo aqui uma resenha para indicar bons livros aí para vocês. E é isso aí, galera, vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço, valeu!